E se fosse possível ter todas as histórias da humanidade guardadas em um só lugar? Um baú, protegido por desafios inimagináveis, mas que ao ser conquistado, libertasse todas as histórias pelo mundo afora, como se pudéssemos carregar seus personagens na palma da mão, contadas e recontadas de geração em geração, preservadas através dos anos pelo simples ato de escuta. Escuta que toca a alma e não permite sequer pensar em não passar adiante aquela boa história, aquele belo ensinamento, num ciclo sem fim de renovação de esperança e humanidade, fé e verdade num eterno era uma vez. Era uma vez, vou contar para vocês. Era uma outra vez e o mundo inteiro se fez. Era uma vez, vou contar para vocês. Era uma outra vez e o mundo inteiro se fez. Olá, eu me chamo Cíntia Garcia, sou contadora de histórias e vim aqui hoje compartilhar com vocês 3 histórias. As histórias vêm por aí nos livros, passando de pessoa em pessoa, não é? De avó para neto, de pais para filhos e de professoras para alunos. Enfim, há séculos e séculos as histórias estão pelo mundo. Na verdade, desde que o homem é homem, há histórias para se contar. Há quem diga que nem sempre foi assim. Lá na África, há uma história que diz que há muitas luas atrás não havia histórias na terra para se contar. Pois é, para os africanos, as histórias estavam guardadas no céu, com Deus Niame. Deus Niame tinha um baú dourado ao lado do seu trono, onde ele guardava, bem protegidas, todas as histórias do mundo. Uau! Diante dos seus olhos. Mas há quem diga também, lá na África, que existiu um homem chamado Anansi. Na verdade, ele era mais conhecido como o Homem-Aranha. Mas espera aí, não é aquele Homem-Aranha que você conhece dos quadrinhos, dos filmes, dos desenhos animados, não. Ele era chamado assim porque, na verdade, ele tinha uma aparência assim, um pouquinho frágil, era pequenininho assim, parecia que tinha muita idade. E ele tinha um poder, um poder bem diferente. Ele conseguia fazer uma teia que ia do chão até o céu. Sim, por isso ele era chamado de Homem-Aranha. E Anansi era um homem muito corajoso, também muito curioso. Dizem que ele decidiu um dia que ia até o céu buscar as histórias com Deus Niame. E não é que ele fez isso? Fez uma teia que foi do chão até o céu e foi chegando lá. Foi de frente para o Deus Niame, fez uma reverência e disse: Deus Niame, vim aqui comprar seu baú de histórias. O Deus não se aguentou. Diante daquele ser tão frágil, ele disse: ora, Nancy, mas eu não acredito que você tenha como pagar o preço pelas minhas histórias. Pois, se você quiser o meu baú, você terá que trazer para mim nada mais, nada menos do que os 3 seres mais poderosos dos arredores das aldeias. O Zebo, o leopardo de dentes terríveis. Miboro, que são os marimbondos que picam como fogo. E Moatia, a fada que nenhum homem jamais viu. Se você trouxer para mim esses seres poderosos, eu
te entrego o meu baú de histórias. A Nancy só olhou para ele, fez uma reverência e desceu por sua teia. No caminho de volta à terra, ele já foi pensando em como faria para conseguir capturar os 3 seres poderosos das aldeias. E ele teve uma ideia. Na verdade, ele ficou vagando por ali, pela selva, porque ele sabia que a qualquer momento Ozebo ia aparecer. E por ali ele foi andando, quando de repente... Ora não, se você por aqui, a que devo a honra, logo na hora do meu almoço. Então, o que tiver que ser será, né? Mas eu tava aqui, não por acaso, tava procurando alguém para jogar um jogo comigo. A Nancy não falou isso à toa. Ele sabia que os leopardos adoram jogos. E Ozebo não ia resistir a uma oportunidade. Um jogo? Mas que tipo de jogo? Quem eu posso esperar para comer você? Ah, é um jogo assim de amarrar e desamarrar, sabe? Eu amarro você e desamarro. Aí depois você me amarra e desamarra. Quem fizer isso mais rápido ganha. E o leopardo topou. Topou, imaginando que quando fosse amarrar a Nancy, ele o devoraria. Mas o que aconteceu não foi bem isso. A Nancy pegou sua teia e foi amarrando as patas da frente de Ozebo, amarrou as patas de trás. E foi então que ele se viu com Ozebo nas mãos. Ozebo, Ozebo, feroz e cruel, caiu na minha teia, agora vai pro céu. E pendurou Ozebo numa grande árvore. Deixou ele ali e foi à procura de Miboro, nos marimbondos que picam como fogo. No caminho ele foi pensando. Ele sabia onde ficava a casa dos marimbondos. Foi chegando mais perto, ele teve uma ideia. Pegou uma folha de bananeira, uma cabaça, encheu de água. Colocou a folha de bananeira na cabeça e foi até a frente da casa dos marimbondos e começou a gritar. Ai, que chuvarada! E jogava a água da cabaça em cima da folha, em cima da casa dos marimbondos. Tá chovendo muito! Ei, meus amigos marimbondos, vocês não querem se proteger aqui na minha cabaça? Venham! Vocês vão molhar as asas, não vão conseguir mais voar. Entrem aqui na minha cabaça e eu os protegerei. E não é que os marimbondos saíram um a um, foram entrando na cabaça. E quando o último marimbondo entrou, a Nancy fechou a cabaça e levou para pendurar na grande árvore. Miboro, Miboro, que pica como fogo, caiu que nem pastel, agora vai pro céu. Pois é, agora só faltava Moatia. Mas logo Moatia, uma fada que nenhum homem jamais viu. A Nancy ficou pensativo, foi em casa e teve uma ideia. Ele fez uma tigela de inhame cozido. Pegou a tigela, deixou de lado, fez uma boneca com uns pedaços de madeira que ele tinha e melecou ela toda de látex para ficar bem grudenta. Com isso, ele foi até o pé de um grande flamboyant. O flamboyant é uma árvore que as pessoas diziam que era onde as fadas africanas gostavam de dançar à noite. Então a Nancy foi até essa árvore e ao pé da árvore colocou a tigela de inhame. A boneca ele colocou na frente, amarrou um cipó no pescoço e foi para bem longe, num arbusto, e ficou esperando. Esperando. E nada da Moatia aparecer. Ele já estava quase desistindo quando de repente ele viu aquele ser mágico
embaixo das folhas do flamboyant, dançando como só uma fada africana sabe dançar. E ela, quando foi descendo e dançando, avistou a tigela de inhame. Olhou para a boneca, pensando ser uma menina, e disse: Oi, menina, você pode me dar um pouquinho do seu inhame? E a Nancy, lá de trás da moita, puxou o cipó e a boneca disse: sim. Ai, que bom! A fada Moacha comeu todo o inhame. Não deixou nem um pouquinho assim pra boneca. E depois ela pelo menos agradeceu. Ai, menina de bom coração, muito obrigada pelo inhame tão gostoso. Ei, menina, mas a boneca não respondeu. Menina, você não sabia que é falta de educação ouvir um obrigado e não dizer de nada? A fada foi ficando um pouco irritada com aquilo. Olha só, se você não me disser de nada, eu vou te dar um tapa. E como a boneca não respondia, ela deu um tapa. Pá! Mas na hora que ela deu o tapa, a sua mão ficou grudada na boneca. Ela se desesperou. E sapateou. E vou te dar outro tapa. Solta a minha mão. E a boneca não soltava. E aí ela, pá! Deu outro tapa. A outra mão ficou grudada e ela, num desespero, se debatia tanto que as perninhas ficaram grudadas na boneca. A Nancy pegou Moacha e, com sua teia, aprendeu na grande árvore. Moacha, Moacha, que nenhum homem acha, tirei o seu véu, agora vai pro céu. E agora, com os 3 seres em mãos, a Nancy teceu uma grande teia prateada no chão até o céu e levou com ele os seres. Chegando diante de Niame, o Deus olhou, sorriu de novo, mas dessa vez não foi debochando da fraqueza de Anansi. Foi de felicidade e orgulho por tamanho feito que ele tinha realizado. O Deus ficou tão orgulhoso e disse: o baú de histórias agora será o baú de histórias de Anansi. Venha, vamos comemorar. E fez uma festança. A Nancy comeu, bebeu, se divertiu, comemorou com todos. E depois desceu até a terra, carregando o baú de histórias. Quando chegou na aldeia, ele mostrou o baú para todos. E as pessoas começaram a se reunir ao redor do baú. No centro da aldeia, ele colocou o baú no chão e abriu. Quando ele abriu o baú, as histórias foram saindo, uma a uma, pelo mundo, se espalhando, assim, ao vento. E é por isso que até hoje nós temos muitas histórias boas para se contar. Mas tem aquelas pessoas que não gostam muito de compartilhar as histórias, né? Eu adoro compartilhar histórias com as outras pessoas. Você também é assim? Ou você é aquele assim que gosta tanto da história, que quer dormir com ela, que quer que o pai e a mãe conte 10.000 vezes a mesma história, que quer carregar ela para a escola, quer acordar, dormir com ela, tudo, fazer tudo, tomar banho com a história. Enfim, você gosta tanto daquela história que você não quer dar ela para ninguém, nem emprestar. É como se ela fosse tão especial, que ela fosse só sua. Pois é, tem gente que é assim, que não gosta de partilhar a história. E eu conheço uma história que diz que havia, há muito tempo atrás também, num lugar bem distante daqui,
um menino. Ele era filho único de pais muito ricos. E os pais deles, então, faziam questão de ter os servos à sua disposição para lhe contar histórias na hora de dormir. Todas as noites, ele tinha um servo que ia até a beira da sua cama e lhe contava uma boa história. Mas contam também que esse menino, ele tinha atrás da porta do seu quarto de dormir uma sacola. Uma sacola de couro, bem apertadinha, que era aonde ficavam os espíritos das histórias, os personagens. A cada história que ele ouvia, os espíritos iam para dentro da sacola e ali ficavam. Elas só poderiam sair se ele contasse a história para alguém. Mas ele não contava. No dia seguinte, ele encontrava com os amigos e não contava as histórias. Os amigos sabiam que ele tinha um servo para contar a história toda noite e falavam: por favor, conte-nos uma história. Eu sei que ele conta histórias maravilhosas para você, histórias de bruxa, de fada, de príncipes, de monstros. Conte uma pra gente, conte. Mas não, o menino não contava. E a cada noite, mais personagens iam para dentro da sacola. Iam se amontoando, e os anos foram passando e a sacola foi ficando mais cheia. O rapaz, o menino, virou um moço e ainda não contava as histórias para ninguém. E mais histórias foram sendo colocadas, mais espíritos de imperadores, de serpentes, iam sendo colocadas dentro da sacola. E estava ficando tão apertado que os personagens se debatiam, se cutucavam e reclamavam, se remexiam tanto lá dentro e começaram a ficar insatisfeitos. Mas o menino, de moço, se tornou um homem e ainda assim ele não contava as histórias para ninguém. Acreditam nisso? Pois é. Até que um dia, quando ele se tornou um homem, ele já não tinha mais os pais com ele, porque tinham falecido. Mas ele tinha um tio muito bom que cuidava dos seus negócios e não teve a menor dificuldade de lhe arrumar uma bela noiva. E chegou a data do casamento. Naquele lugar, era costume o noivo ir numa procissão até a casa da noiva, onde seria feito o casamento. E depois do casamento, de alguns dias, a noiva voltava para a casa dele com ele. Então, naquele dia em que ia ver a procissão, o servo, que era o único servo que tinha sobrado, que contava histórias ainda para o rapaz, esse velho e fiel servo, ele sabia todas as histórias do país. Ele estava passando pelo quarto para pegar alguma coisa, quando ouviu umas vozes. Será ladrões? Não tem ninguém aqui. Ele ficou preocupado demais, chegou mais perto, porque o som vinha da porta do quarto do rapaz. E ele começou a escutar. Vocês sabiam que ele vai casar? Pois é, e a gente vai ficar para sempre preso aqui nessa sacola. Ah, não, temos que fazer alguma coisa. Só uma coisa que podemos fazer. Temos que nos livrar desse rapaz egoísta e sair da sacola por nossa conta própria. O servo começou a se preocupar com aquele papo e chegou mais perto, em silêncio, e ficou ali ouvindo as vozes. Cada vez que eles iam falando, as vozes comemoravam. Isso aí, boa ideia! E ele continuou ouvindo elas tramando contra o rapaz. O tigre foi o primeiro a dar ideia. Ele disse: ora, eu sou amigo do espírito das águas. Na hora da procissão, com certeza, com esse sol quente que está fazendo,
O rapaz vai sentir uma sede danada. E quando chegar perto do lago, eu pedirei ao meu amigo Espírito das Águas que ali coloque um cantil boiando. Ele não vai resistir, vai beber a água envenenada e vai sufocar. E os outros personagens faziam festa. Isso aí, boa ideia, que maravilha, isso aí, vamos fazer. Mas logo veio outra voz. Era a voz da raposa. E ela dizia, não, mas caso isso não dê certo, temos que ser espertos. Eu vou falar com a fada dos morangos e quando eles passarem no campo de morangos, se ele não tiver bebido água, ele vai estar com sede e fome. E vou pedir então que ela coloque à disposição os morangos mais bonitos e cheirosos. E quando ele comer, ele vai sufocar e morrer. Todo mundo comemorava dentro da sacola. Muito boa essa ideia! Vamos pegá-lo! Vamos sair daqui! O plano não parou por aí. A serpente tomou a iniciativa e disse, olha, mas se tudo der errado, eu tenho uma solução. Vou pedir ao meu primo serpente que se esconda no tapete que fica à frente da cama dos noivos. E assim que ele pisar perto da cama, nhaque, o meu primo vai morder seu calcanhar e ele vai morrer envenenado. Muito bom, a sacola dizia. Ai, era tanta gritaria e o servo estava já angustiado ouvindo aquilo tudo e pensando o que ele poderia fazer quando aquele barulho foi diminuindo, foi se acalmando e ficou um silêncio absoluto. Tudo se acalmou e a sacola parou de fazer barulho e se mexer. Ah, ele então já ia direto contar pro seu amo, mas ele pensou, nossa, ninguém vai acreditar nessa história. Ainda vão achar que eu tô ficando lelé da cuca. Louco. Já sei. Foi até o tio do rapaz. Falou com o tio que queria acompanhar o rapaz segurando, guiando o seu cavalo na procissão. O tio olhou para ele e disse, não, você é um velho servo que não vai aguentar nem o caminho inteiro. Como guiar o cavalo do meu sobrinho? E o servo disse, por favor, eu servi há tantos anos o meu amo, eu queria poder ter esse gostinho de participar dessa cerimônia tão bela e tão importante na vida dele. É um último pedido, depois eu me afasto e vou viver minha vida tranquilamente. O tio então aceitou. E na procissão, ele então foi guiando o cavalo do seu amo. Foi guiando, eles foram andando na procissão, era um pouco longe e tinha muita coisa no caminho. Então, andaram um pouco, andaram bastante, até que chegaram no lago. O servo ficou esperto. E não é que lá no lago havia realmente boiando um cantil com água? O amo, na mesma hora, suando já, pediu, ora, servo, pega aquele cantil, me dê um pouco de água, eu estou morto de sede nesse calor. E o servo olhou, pensou, não, meu amor, foi puxando o cavalo. Não, vamos seguir em frente, porque sabe que quanto mais a gente bebe água, quando tá esse sol assim, mais a gente vai suar. E você não quer sujar, ficar todo molhado, ensopado no seu casamento, quer? E foi puxando o cavalo. Os outros servos olhavam aquilo com espanto. Como ele tinha essa ousadia de negar um desejo do seu amo daquela forma? Mas seguiram caminho. Seguiram caminho e de repente eles chegaram diante de um campo de morangos. Ai, o perfume vindo até eles. E aqueles morangos suculentos na beira da estrada. Ele não aguentou e pediu para o servo um pouco de morango. O servo olhou aquilo porque agora ele já estava com sede, com fome, com tudo, bem como os espíritos tinham previsto.
Mas o servo olhou e foi puxando o cavalo. Não, meu amo, vamos embora. Nananina não. Você imagina só que se sua mãe estivesse aqui, eu tenho certeza, ela ia achar absurda essa sua ideia tão descuidada. Vai que um morango todo suculento cai e suja a sua roupa, sua melhor roupa. Não, hoje não é dia definitivamente de comer morangos. E foi puxando o cavalo e indo embora. Os outros servos olharam mais espantados ainda. Como assim? E a fofoca foi, chegou no ouvido do tio, que estava lá no fim da comitiva, a cavalo. Ele veio até a frente, perto do seu sobrinho, e disse: ora, sobrinho, estou sabendo que esse servo caduco não está fazendo seus desejos. O que está acontecendo? Ele disse: não, meu tio, fique tranquilo, é só um velho e fiel servo. Tá tudo bem. Para mim não está tudo bem, não. Quando chegarmos de volta na nossa casa, você verá o castigo que vou lhe dar, seu velho caduco. E foi-se embora para o final da comitiva. O velho respirou, aliviado, porque ele tinha livrado seu amo das 2 primeiras armadilhas dos espíritos. E eles chegaram na casa da noiva. Correu tudo bem, porque os preparativos foram muito bem realizados. E a festa foi maravilhosa, era um banquete. Eles dançaram, aproveitaram a noite. E chegou o momento em que os noivos iam para o quarto. Eles se levantaram e o servo ficou de olho. Foram andando até a escadaria, se despedindo das pessoas, e ele foi atrás, escondidinho, até que na subida da escadaria ele passou na frente do noivo. Ninguém entendeu nada. Mas que velho doido! Esse servo tá pirado, todo mundo pensou. E com espanto, os noivos também olharam para ele. Não entenderam nada. Eles subiram a escada, chegaram na porta do quarto e o servo foi abrindo a porta do quarto e ali ele tirou uma espada que estava escondida embaixo das suas roupas e puxou o tapete, cortando em 1000 pedacinhos uma serpente que ali estava aguardando para atacar o seu amo. Nessa hora ele deu um suspiro. Todos olharam assustados aquela cena tão comovente e foi nessa hora que o velho servo pôde finalmente contar toda a história dos espíritos e da sacola para o seu amo. Contou e o amo acreditou. E a partir daquele dia, ele decidiu que nunca mais ia guardar as histórias para si, que ele ia começar a contar para as pessoas que conviviam com ele. Contam que um tempo depois, esse rapaz com a sua noiva, eles tiveram filhos. E como ele já contava as histórias para as outras pessoas, ele sentava todas as noites à beira da cama dos seus filhos e lhes contava belas histórias. Ele se achava o melhor pai do mundo nesses momentos. E as crianças também achavam que tinham o melhor pai do mundo. O velho servo, ele não recebeu aquele castigo que o tio tinha prometido, não. Ao invés disso, ele começou a morar no quarto ao lado do quarto das crianças. E viveu ali toda a sua velhice, junto com o rapaz e com seus filhos. Uma bela história, né? Pois é tão importante compartilhar histórias, eu adoro partilhar as histórias. Mas é porque, para mim, elas são muito importantes. Elas falam com a nossa alma, elas nos contam situações que são humanas e nos tornam mais humanos. Mas tem gente que acha que as histórias não servem para nada. São histórias para boi dormir, alguns dizem. Isso é uma lorota. Uma mentira. Eu não acho, não. Aliás, eu lembrei de uma história para contar para vocês. Contam que num vilarejo não muito longe daqui, certa vez, uma senhora chegou,
foi à primeira porta e bateu. As pessoas abriram a porta, a viram toda mal vestida e bateram a porta na cara dela. Ela estava com muita fome, então foi até a segunda porta e bateu novamente. As pessoas da casa abriram a janela, olharam de lá, a viram e não abriram a porta. Assim a mulher foi, de casa em casa, batendo as portas. Ninguém abriu a porta para ela, ninguém a convidou para entrar, nem lhe ofereceu um copo d'água, um prato de comida. Já muito cansada de andar, a velha então viu que havia uma fonte no centro do vilarejo, numa praça. Ela foi até a fonte, se sentou, bebeu um pouco de água, matou sua sede. E ali cansada, esperava. Até que ela viu, entrando no vilarejo, um jovem. Era um jovem bonito, alegre, e ele estava muito bem vestido. Inclusive ele tinha uma capa colorida, esvoaçante. Ele foi até a primeira porta, bateu, e como num passe de mágica, a porta se abriu. Ele entrou e lá de dentro se ouviam risadas e muita diversão. A porta se abriu de novo e o jovem saiu de lá. Ele foi até a segunda porta, bateu e a porta novamente se abriu como num passe de mágica. A velha senhora sentada, olhando aquilo, estranhou. Por que será que aquilo acontecia com ele e não com ela? E assim que ele saiu daquela casa, ela chamou ele até a fonte. O rapaz se aproximou e ela perguntou: ora, tudo bom? Vem cá, me diga, quem é você? A quem todos recebem com tanta alegria e lá dentro ouço risadas e diversão. E o rapaz respondeu: eu? Eu sou o conto. Todos querem ouvir o que tenho a dizer. E você? Quem é você? A quem ninguém quer? E a senhora respondeu: eu? Ora, eu sou a verdade, mas ninguém quer me conhecer. O rapaz, então, compadecido, olhou para a velha senhora e disse: não, eu tenho uma ideia. Venha comigo até as próximas portas. Venha, eu te escondo aqui debaixo da minha capa e nós podemos ir juntos pelo mundo afora, de porta em porta. E dizem que é por isso que até hoje, toda vez que a gente escuta uma boa história, a gente tem a sensação e até mesmo a certeza de que dentro dela há uma verdade escondida. É, verdade verdadeira, é história, não é brincadeira. E essas eram as histórias que eu tinha para vocês hoje. Quero agradecer de todo meu coração pela participação, por vocês terem escutado as histórias. Espero que elas façam a diferença na vida de vocês e que vocês sintam vontade de partilhá-las com as pessoas que vocês amam. E espero uma próxima oportunidade para a gente estar juntos e repartirmos, compartilharmos histórias, muitas histórias. Era uma vez, vou contar para vocês. Era uma outra vez e o mundo inteiro se fez. Era uma vez, vou contar para vocês. Era uma outra vez e o mundo inteiro se fez. Tem história de bruxa, de fada e jacaré. Tem história na lagoa de sapo com chulé. Tem história em que o príncipe encontra o seu amor. E também a do guerreiro que descobre o seu valor.
Era uma vez, vou contar para vocês. Era uma outra vez e o mundo inteiro se fez. Era uma vez, vou contar para vocês. Era uma outra vez e o mundo inteiro se fez. Gratidão.